Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 27 de junho de 2016, segunda-feira. Na sexta-feira nós não tivemos farol, né? Eu estava viajando e não deu para fazer no final de semana e foi um dia bem importante. Nós tivemos aí a surpresa do Brexit. Os mercados até estavam sinalizando pela sua movimentação na quinta-feira a permanência do Reino Unido na União Europeia, mas os mercados erraram e o que não estava precificado rapidamente se precificou com um forte movimento de queda na sexta-feira. Então muita coisa aconteceu. Vamos dar uma olhada então como ficou o mercado. Na quinta, o mercado deu uma boa acelerada, rompendo a CLTB, né, desse canal de baixa, e o mercado fechou em cima do topo de junho, né, da resistência ali próxima a 51.700 por ali, 51.600. E eu estava até com a expectativa que o mercado ia romper essa resistência, estava com essa impressão, mas claro, a gente precisava ter essa confirmação nos preços. Nós não tivemos. O Brexit trouxe um forte movimento de queda, foi bem mais violento do que parece, né? Se a gente pegar aqui o gráfico do futuro, nós tivemos uma abertura em gap de baixa com 5,5%, né? Se a gente for olhar no futuro. Mas no gráfico do índice Bovespa, o Brexit reforçou agora um cenário lateral no curto prazo. A gente tem aqui então uma congestão que tem viés baixista pelo movimento prévio e também um viés baixista pela simetria que vai se desenhando. Então muitos vão ver aqui dois ombros, uma grande cabeça, dois ombros. Então vai ficando com cara realmente que o mercado vai ir para baixo. No curto prazo, principalmente pela forma como o mercado se comportou hoje, no pregão de segunda-feira, o mercado não conseguiu se recuperar, apesar de deixar essa sombrinha inferior em cima da média móvel de 20 períodos. O fato de ele não ter conseguido se recuperar, para mim sugere que vai haver uma manutenção do movimento de queda para se buscar o fundo do mês de junho. Chegando aqui a gente vai ter que ver como o mercado vai responder, mas no curto prazo me parece que o mercado vai seguir em queda, e há vários aspectos aí que beneficiam um cenário baixista. A simetria que a gente vê aqui no gráfico do índice Bovespa, o gráfico semanal, né, que a gente vinha falando bastante sobre como vários papéis ficaram bonitos no semanal até um mês atrás, e passado então aí algumas semanas o mercado patinou e não conseguiu subir, Então o cenário altista pelo gráfico semanal perde força, já que o mercado patinou. Isso já deixa mais fácil então o mercado romper a média de 21 períodos, por exemplo, aqui no gráfico do índice Bovespa. Estamos num período do ano em que existe uma maior propensão a um movimento baixista por parte dos preços, a se encerrar lá por outubro, novembro, E principalmente, na minha opinião, o mercado americano agora ficou complicado. Nós tivemos na sexta-feira o mercado americano dando uma bela porrada para baixo, mas ainda dentro de uma zona de congestão, fechou em cima dessa zona de suporte. Era relativamente fácil para o mercado voltar para dentro da congestão e seguir um movimento lateral, e o impacto ser pontual. Mas não, o mercado prosseguiu em queda hoje, uma queda significativa, e com isso deixou claro o rompimento dessa zona de suporte, o que me sugere que o mercado vai deixar para trás esta zona onde a gente tem topos próximos aqui do topo histórico, e vamos buscar esta zona aqui onde nós temos fundos, onde nós temos aí a mínima deste ano. Como o rompimento está um pouquinho complicado, porque o mercado esticou bastante em dois pregões, está ali estressando a média móvel de 200, então é bem possível que tenha um repique aí no curto prazo. Nada sugere isso ainda, ok? Mas me parece que o rompimento é para valer, e ocorrendo esse rompimento, minha expectativa para o mercado americano agora é realmente por um movimento de queda. Ele deixa para trás, na minha leitura, a hipótese de buscar o topo histórico, talvez até desenvolver um movimento de alta. O mercado americano realmente sentiu o golpe
e mesmo que a gente tenha algum repique, provavelmente, claro, a gente sempre tem que avaliar os movimentos, né? A análise de gráfico, tudo pode mudar, mas se tiver um movimento de repique, provavelmente vai ser para fazer um pullback e depois o mercado seguindo um movimento de queda. No S&P 500 futuro não foi diferente, né? Uma fortíssima pressão vendedora, né? Bastante volume. Isso não tem cara de ser algo pontual e o mercado voltar a subir. Então, se a gente tiver um movimento de repique aqui também, provavelmente vai ser meramente um pullback para depois o mercado buscar o fundo lá de janeiro e fevereiro, tá? Então, resumo da ópera, para os mercados de bolsa, o cenário altista, que, né, existia a hipótese altista, ela perde bastante força, e a hipótese baixista começa a ganhar bastante força. O próximo sinal que a gente precisaria ver aí no gráfico do índice Bovespa como um novo gatilho, né, para novas quedas, né, realmente significativas e tecnicamente importantes, seria o rompimento do fundo de junho agora, que por muitos seria interpretado como rompimento deste padrão de ombro, cabeça a ombro, e então o gatilho para uma simetria baixista que poderia até levar o mercado de volta para o fundo lá de janeiro, vai saber, né? Mas isso está distante, né? Vamos nos preocupar com um horizonte mais curto de tempo por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui no futuro. O futuro fecha próximo da mínima, duas sombras testando a média móvel de 21 períodos, sugere que o mercado vai para baixo mesmo, e de certa maneira a gente teve um rompimentozinho falso aqui, né? Então isso joga o mercado para baixo realmente. Eu vou ajustar a resistência para cá. Olhando no intraday, esse foi o comportamento do pregão na sexta-feira. Hoje o mercado iniciou num leve gap de baixa, rompeu a linha d'água e acionou o rompimento da linha d'água dentro do meu modelo, permitindo a operação na ponta compradora, que foi estopada nesse momento aqui. O mercado fechou novamente abaixo da média móvel de 9, tinha ajuste stop para cá e ajuste stop para cá. Só que quem estava atento percebeu que isso aqui é um Twin Towers baixista, né, que sinaliza frustração, uma frustração importante para quem operou rompendo a linha d'água. Dava para buscar a operação na ponta vendedora ali e o alvo ficava nos 50 mil pontos que foi alcançado, né. Ali o mercado acabou segurando na mínima aqui da sexta-feira, e ao invés de conseguir repicar, o mercado foi trabalhando próximo da mínima, próximo aos 49.900 pontos. Está com cara de que vai romper, tá? Então provavelmente amanhã a gente vai ver o rompimento de suporte, o mercado vai testar os 49 mil pontos, que é um ponto importante, tá? E se rompido for para baixo, nos dá uma importante sinalização baixista, tá? Bom, o dólar tem um gráfico bem complexo. Era de esperar um movimento de alta no dólar com todos esses acontecimentos. Até houve, mas não durou muito mais do que a abertura, o que é mais uma demonstração de como o dólar está fraco, né? Como os vendedores estão dominando aqui o cenário. Esta cunha aqui já não tem mais efeito nenhum, na minha opinião, então eu posso deletar essas linhas, né, e desenhar outras linhas novas aqui, tá? Esse ponto aqui, bom, depois eu vou ajeitar essas linhas. O que eu posso dizer em relação ao dólar é que ele não chama nenhum tipo de operação, mantém um viés baixista, mas nada muito forte nesse momento. Na minha opinião, melhor eu ficar de fora, ou pelo menos focar apenas nas movimentações intradiárias. Hoje também não teve nada de muito significativo. A gente viu aqui a possibilidade de um teste de linha d'água, que funcionou bem, mas não teve nenhum movimento lá muito bonito. O dólar está em contração e num cenário definido no intraday. O juro também é um gráfico um pouquinho complicado, né? Depois que falhou em buscar a resistência aqui desse alargamento reto, vem caindo desde a sexta-feira de forma um pouco mais importante, e tem alvo, né, no fundo aqui de junho, mas existe essa linha de retorno que ainda tem seu valor. Não tem nada a fazer aí no juro, eu não tiro conclusão nenhuma desse gráfico, não sei ficar fora, enquanto as coisas não ficam mais óbvias. Indo para as ações,
A Vale 5 chegou a romper esse topo aqui, né? Movimento que não foi acompanhado pela Vale 3. E claro, os papéis sofreram bastante depois da sexta-feira. O que a gente pode esperar da Vale? Olha, eu acredito na manutenção desse movimento de queda para testar melhor esse patamar de suporte aqui e depois ir buscar o suporte por volta ali dos 11,10, mas nada que motive qualquer tipo de operação. A Vale tá bem perdida, tá? Acho que com boa parte do mercado. PTR4 fez o mesmo movimento, né, de romper o topo anterior sem ser acompanhado pela PTR3. Então era melhor não operar o rompimento em PTR4, aguardar pelo rompimento na PTR3. E o mercado voltou para dentro, expectativa de queda para buscar o fundo comecinho de junho. Então também nada a fazer aí. Ambev começa a subir, é um papel buscado aí em momentos ruins de mercado. Começa a subir dando essa congestão, a zona de suporte, essa congestão perdeu um pouco a precisão, mas a gente ainda está dando uma congestão, expectativa para um movimento de alta, mas eu não vejo aí um sinal significativo para se abrir posições aí, tá? BVMF também não sofreu tanto, tá? Mas também não tem um gráfico convidativo para nada, eu ficaria de fora até um sinal mais claro. No setor bancário, o Bradesco rompeu essa LTB, rompeu o pivô de alta. Eu particularmente queria muito que o sinal tivesse sido forte, mas não foi, por isso a gente não abriu posição. E que bom, né, que a gente aceitou o recado que o gráfico estava dando, porque os bancos sofreram bastante. Bom, começam a sofrer mais agora, na verdade. Não chegaram a sofrer tanto aqui no Brasil quanto sofreram lá fora. E o gráfico de Bradesco agora fica bastante bagunçado. Eu não vejo um viés claro, não há operação aí a ser feita. E repara que o semanal de Bradesco estava bem bonito com esse candle, não conseguiu ir longe, agora começa a entrar pressão vendedora, já trazendo os preços para baixo, também já move de 20 períodos. Era isso que eu dizia aqui. O gráfico semanal como sustentação para um cenário altista começa a perder força, tá? Itaú se mostrava mais fraca e está caindo mais forte mesmo. A gente chegou a ter o rompimento desse pequeno pivôzinho, que pode ser entendido também como rompimento de uma cunha altista. A gente não sentiu firmeza por conta do volume, que foi muito baixo, e de fato o mercado frustrou completamente esse rompimento. E está aqui querendo romper a faixa dos 28, mas o rompimento não fica claro. Lembra que eu falei, para cenários baixistas a gente tem que ter o rompimento dessa zona. O mercado está tentando romper essa zona, mas ainda não dá alguma oportunidade que eu entenda como válida para operações. Então o negócio é ficar de fora do gráfico diário, só buscar o intraday por enquanto. E Banco do Brasil, que era o papel que estava mais fraco, agora não está sofrendo tanto, tá? Não consigo identificar uma reta de suporte na horizontal significativa. Eu apaguei a que tinha porque para mim não estava mais fazendo sentido. Aparece aqui de novo um desenho de cunha de alta, mas que ainda não encontra rompimento. Então, um gráfico bagunçado, não tem nada a fazer. O padrão que existe aqui pede por um rompimento altista, mas ele ainda não aconteceu. No setor de siderurgia, Gerdau sugeriu aqui um pivôzinho de alta, tá? Mas abortou completamente esse cenário, abrindo no Monster Gap, inclusive. Boa parte do mercado abriu um Monster Gap na sexta, né? O que faz até que isso não seja tão significativo do ponto de vista de trade, tá? Enfim, pressão é vendedora e provavelmente vai buscar a faixa aqui dos 5,55. E o rompimento dessa zona de suporte seria um gatilho importante para operações na ponta vendedora. Tá, operações na ponta compradora agora se complicaram. Talvez a gente devesse aguardar, só acreditar no sinal altista realmente através do rompimento da máxima de junho. A CSNA ainda
se comporta relativamente bem, ela segue dentro de uma contração que tem um aspecto aí de triângulo ascendente, compras só do rompimento da máxima de junho, mas a gente não tem um cenário próximo significativo para vendas. Os Minas também perdeu força, volta para baixo até desse topo aqui. Não é um cenário que chama uma venda, provavelmente vai ter um cenário indefinido para lateral, mas no gráfico intradiário a gente tem uma zona significativa aqui nos R$2 que, se rompida, pode gerar um day trade interessante. Tem um espaço amplo aqui, sem obstáculos significativos para o movimento de queda, então vamos ficar bastante atentos no intraday. E já não é o caso de Gerdau, né? Se ela rompe aqui, tem essas estruturas bastante próximas. Outros papéis que a gente pode mencionar. Bom, hoje não tem nada gerando um enquadramento significativo, tá? Brasil Foods, a gente não operou a venda aqui porque a gente queria uma confirmação, ela não veio, então esse candle não gerou a confirmação. Foi um rompimento esquisito. Hoje novo candle feio, mas o papel vai caindo, né? E pouco a pouco vai ficando mais claro que esse ponto aqui foi perdido, e isso puxa Brasil Foods para buscar o fundo de 2014. Esse dojizinho aí que aparece hoje, para mim não carrega aí características que nos façam querer operar contra a tendência. Então, por que mencionar esse papel? Porque não tem muita coisa para mencionar. Então vou mostrar aqueles papéis que provavelmente chamaram a atenção dos grafistas, provavelmente para dizer não vamos fazer essas operações, tá? CESP, a gente fez operações, ou pelo menos eu indiquei operações da ponta compradora em CESP aqui. Essas operações, dentro da minha regra, já foram encerradas com lucro antes, né, até antes da sexta-feira, e o papel volta a testar essa zona de suporte com cara de que está tentando segurar. Não é um ponto bom para compras, o volume não está legal, eu ficaria de fora. E se fosse tentar buscar alguma operação na ponta compradora nessa zona, porque é um suporte, eu iria para o gráfico semanal e não para o gráfico diário, tá? No entanto, as ELETs estão muito fortes ainda, né? A gente buscou operação em ELET 6, ela segue subindo. Hoje é o primeiro candle preto em algum tempo, mas não tem venda aí, no máximo é ajuste de stop. O setor elétrico está se comportando bem, né? CEMIG já se recuperou em relação à sexta-feira, boas chances de seguir em alta em busca desse topo por volta ali dos 6,80. A Eletropaulo, outro papel que teve um enquadramento legal na superação dessa máxima, também se comporta bem, e vejo boas chances do papel buscar os 8,50 ainda. Tá? O papel que não é muito comentado é TER3, já foi mais no passado, mas ele chama atenção hoje por estar rompendo um suporte ali por volta de 1,54 a 1,52, abrindo bandas, né? Então é um rompimento, olha, acho que é fundo histórico, acho que sim. Então o papel está com uma cara boa para continuar um movimento de queda, mas é um papel de baixa liquidez, né? Não é para fazer operação short aí que vai se complicar com aluguel provavelmente. Fibria deu paulada para baixo hoje, ele está com cara de seguir em queda. Pô, se o papel seguir nesse ritmo de queda, buscar os R$20, vai ser ótimo para operações de compra em cima dos 20. Por enquanto sinaliza a continuidade do movimento de queda. A gente teve até uma barra de ignição na abertura, e depois no finalzinho pegar um rompimento aqui de consolidação, que a gente até operou, mas não teve tempo suficiente para o papel cair. E tá com cara de opening power breakdown para amanhã, tá? Os outros papéis aí do setor, a gente tá falando de fibra, SUSB5 até nos dá uma impressão de mastro bandeira para baixo, também tá com cara de prosseguir em queda. O papel que é mais forte do setor é a Klabin. A Klabin ainda está se segurando nessa zona aqui dos 15,60. Alguns podem até ver nisso um argumento para uma compra, uma superação na máxima de hoje. Eu até entendo, mas eu preferia ficar de fora. Gostaria de ver o papel marcar realmente um fundo aqui, né? Um fundo um pouco mais claro do que esse negócio meio arrastado que está fazendo, para daí operarmos um rompimento baixista dessas estruturas. Não sei se vai acontecer. Gafisa, nós vimos o rompimento aqui do dia 22, chegou a oferecer um movimento de alta aproveitável, e quem operou swing trade provavelmente já foi estopado entre sexta e hoje. E o que chama a atenção nesse gráfico é que ele volta para o ponto de 1,90, que era o ponto de rompimento, que era a resistência, e agora tende a funcionar como suporte, mas não é ainda um sinal de retomada no movimento, tá? A gente só vai ficar atento. O café
volta para um ponto interessante. Vocês lembram dessa operação por barra de ignição? Daí o rompimento aqui estava esticado, mas provavelmente era firme, né, pelo volume. O mercado prosseguiu no movimento de alta mais um pouquinho e agora recua para essa zona, né, testando tanto o ponto rompido quanto a média móvel de 20 períodos. É bem possível que a gente comece a ver a entrada de pressão compradora, que pode até levar a um swing trade interessante. Então, atenção aí para o café. MYPK3, alguns vão ver ombro, cabeça, ombro. Com certeza a gente tem um pivô de baixa sendo rompido. E olha, é até uma operação razoável, principalmente se operar pela perda mínima de hoje, na terça, porque daí confirma o rompimento da média móvel de 200. E então, MYPK3 está sinalizando uma queda aí em busca dos 12,50. O Odontoprev chamou atenção hoje, rompeu o topo histórico, uma barra bastante ampla, bastante volume. Está esticado demais, na minha opinião, para se buscar a operação na ponta compradora, mas a força do rompimento lembra um pouco aquele rompimento do café. Provavelmente vai ser um rompimento verdadeiro, indicando que os preços vão ficar acima do topo de abril, acima aqui dos 12,68. Mas para buscar a operação, aí eu esperaria um processo de pullback. RADL3 também já deve chamar a atenção de alguns. Beliscou um fundo anterior na sexta-feira, hoje faz um engolfo de alta, mas o volume é baixo, o custo do estoque provável é muito maior do que o alvo imediato. Não é uma boa operação de compra por correção na minha leitura. Eu preferiria esperar um teste mais claro desse ponto. Foi só uma sombra, mas os corpos não chegaram a bater aqui, então eu gostaria de ver um teste desse ponto aqui para cogitar uma operação de compra por suporte. Tá? Ou esperamos o rompimento para buscar trade comprador. E a Reside chama atenção, ela vai sinalizando aí o rompimento de um mastrinho bandeira baixista, mas o volume é muito baixo, então não acho que vale a pena buscar a operação aí. Então, pessoal, um farol mais rápido hoje. Não, apesar desses fortes movimentos na sexta-feira, não há muita coisa o que fazer, mas o mercado está ganhando força para baixo. Então, vamos ver como é que o mercado vai se comportar essa semana, para deixar as coisas mais claras. Eu fico por aqui, espero que tenha sido útil. Até a próxima.